O ministro Alexandre de Moraes está no seu momento mais sombrio, com direito à panfletagem assustadora aos modelos de George Orwell. Uma autocracia foi estabelecida no país, uma distopia que muitos zombaram que seria impossível. CNN gera uma panfletagem barata. Brasil 247 aproveita e lança uma mentira. E ninguém está ligando. O problema não é a mentira, mas sim a verdade. Alan dos Santos chama Moraes de maluco. E os Estados Unidos nega a extradição do jornalista, deixando integrantes do governo Lula emputecidos. E traga um fato agravante. A liberdade de expressão pode sofrer mais um golpe, talvez o mais devastador até o momento. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Durante anos, pessoas zombaram da possibilidade do Brasil virar uma ditadura. E agora, todas elas estão com medo. Bom, e nesse período eu fiz tantos alertas, tantos avisos educacionais, mas nada adiantou. O pior diagnóstico foi confirmado. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, inaugurou o seu Centro Integrado de Combate à Desinformação. Como tudo que foi feito até o momento, este tem roupagem bonita. Mas como na tentação de Jesus, é nas palavras que identificamos o diabo figurativo. Neste evento, Moraes afirmou: no Tribunal Superior Eleitoral já vínhamos neste combate. Agora estamos dando um salto a mais na eficiência deste combate, principalmente a partir do momento em que as notícias fraudulentas e as fake news foram anabolizadas pelo mau uso da inteligência artificial. E o que aconteceu no TSE? Censura de todos os tipos, até censura prévia ou pré-censura, como foi o caso da proibição da produção do Brasil Paralelo, que deixou até a ministra Carmen Lúcia desconfortável. Os ministros se insurgiram para que fosse possível uma intervenção abortiva. E nesse processo, Lula literalmente foi blindado pelo tribunal que ele, de certa forma, criou. A história não é cíclica, mas o comportamento humano é bastante previsível. Bom, esta frase que eu vivo repetindo é a ideia de que, apesar da história não seguir um padrão repetitivo, certos padrões de comportamento humano tendem a se repetir. Essa reflexão se encaixa bem na análise da obra 1984 de George Orwell. 1984 é uma distopia clássica, que retrata um futuro sombrio e totalitário, onde um regime autoritário controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. Neste mundo fictício, a história é manipulada pelo partido, que reescreve os registros históricos para se adequarem aos seus interesses e objetivos de poder. A habilidade do governo de manipular a narrativa histórica, criar termos e conceitos e influenciar a percepção da realidade dos cidadãos é amplamente explorada no livro. Isso ressalta a natureza manipuladora e previsível do comportamento humano em relação à propaganda partidária. A estigmatização é uma parte significativa da construção do mundo distópico de Orwell. Um dos aspectos mais marcantes da estigmatização em 1984 é a criação de um inimigo comum, o inimigo do povo, o inimigo da democracia, a do partido. No livro, o inimigo é representado principalmente por Goldstein, o líder da resistência ao sistema, ao partido. O partido se utiliza de um conceito chamado novilíngua,
uma linguagem criada para limitar o pensamento crítico e suprimir ideias dissidentes. Neste mundo, muitos repetem frases sem saber o que elas de fato significam. Extrema-direita! 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 Por que estou repetindo extrema-direita? Palavras bonitas são inventadas e contextos de crime são criados para que assim o povo apoie a repressão, ou pelo menos acredite que seja aceitável. Orwell explora o efeito manada, quando pessoas pegam suas forquilhas e tochas e de forma cega perseguem alguém porque este alguém é um mal determinado pelo líder do partido. Mas com certeza a figura central da obra é o Big Brother, o Grande Irmão, uma propaganda ideológica amplamente explorada no livro. Nesse mundo, nada é tão grandioso quanto o Grande Irmão, a representação panfletária do líder supremo do regime totalitário. No livro, ele é retratado como uma figura onipotente e onisciente, cuja imagem está em todos os lugares. O cartaz que virou capas da obra 1984 traz esse símbolo máximo do partido. Se trata dos cartazes com o slogan "O Grande Irmão está te observando". A simbologia da onipresença do Estado é algo repugnante em qualquer democracia, pois ela está atrelada a um sentimento de medo e controle absoluto. Obras clássicas existem para servirem como instrumento de reflexão. Como eu disse, um espelho que nos afasta das camisas partidárias e nos guia em direção à luz, à razão. Agora, estamos presenciando a obra de Orwell sendo materializada no Brasil, com direito a todos os elementos descritos no livro. Bom, eu passei a noite pensando, a publicidade dos tribunais superiores é tão ruim assim? Ou de fato a loucura reina no Brasil, a ponto de usarmos não apenas os mesmos conceitos da obra, mas até os seus símbolos? O ministro Alexandre de Moraes criou sua própria versão do Big Brother, com sua agência de vigilância, tornando-se ele mesmo o protagonista de uma distopia da vida real. Neste assustador evento, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, revelou como mais uma instituição virou um órgão aos modelos da obra de Orwell. A Anatel irá usar a plenitude do seu poder de polícia junto às empresas de telecomunicações para retirar do ar todos os sites e apps que sejam classificados como grupos políticos que atentam contra a democracia por meio de desinformação e usando a inteligência artificial. Bom, eu devo lembrar pela milésima vez que a democracia não é estabelecida pelo voto, mas sim pelo poder do convencimento. Quando o Estado, incapaz de convencer, recorre ao poder de polícia, a democracia é declarada morta. E mesmo que ela seja exaustivamente falada e defendida por aqueles que a aniquilaram, ela continuará morta, pois a democracia não pode ser estabelecida pelas palavras, mas pela livre manifestação do povo. Nesse período, foram inventadas inúmeras palavras: discurso de ódio, fake news e atos antidemocráticos. Tudo invencionices, com o objetivo de perseguir e estigmatizar uma corrente política. Mentiras sempre existiram. Políticos sempre mentiram. Jornais sempre mentiram. A mentira não é invenção do quadro digital. O PT, por exemplo, sempre mentiu. A presença da mentira na democracia é inegável. Num debate, é inevitável que, pelo menos, uma das partes esteja mentindo. E é o poder do convencimento que determina quem está mentindo ou não. Bom, se a intenção fosse realmente eliminar o discurso de ódio, as mentiras e o desejo golpista,
Então a esquerda deveria deixar de existir neste modelo utópico, pois historicamente é isso que ela promove dia e noite. Ontem eu publiquei no X. Matéria de ontem na CNN. Argentinos buscam alimentos descartados para sobreviver em meio à alta de preços. A matéria não é de 2024, mas sim de 2023. A CNN está sem orçamento a ponto de não conseguir escrever algo atualizado como a queda da inflação. Ou será que já virou jogo de publicidade? Afinal, eles sabem que há vários idiotas que compartilham matéria sem ler. O Brasil 247 não é um idiota, mas sim uma mídia tendenciosa e manipuladora. Ela pegou a matéria de 2023 que a CNN reciclou e a manipulou, como se a informação, incluindo a foto, fosse uma realidade trazida pelo governo Milei. Bom, há uma infinidade de fake news publicadas pela esquerda, mas não há o mesmo esforço em combatê-las. Bom, e se nessa altura você ainda não entendeu como funciona o esquema, vou trazer um agravante. Em 2022, partidos socialistas, com destaque para Gleisi Hoffmann, pleitearam, junto às cortes superiores, uma intervenção do Estado extremamente perigosa. Basicamente, eles estavam incomodados que os algoritmos do YouTube indicavam mais vídeos conservadores do que a da sua base, ignorando o fato de que o Brasil é conservador. Bom, na verdade, eles criticaram o fato dos algoritmos serem democráticos, ou seja, em linhas gerais, eles reproduzem aquilo que a maioria quer assistir. E olha que o YouTube tem muitos recursos alinhados a modelos progressistas de comunicação. Mas a democracia das praças digitais incomoda a esquerda, pois essas praças não podem ser manipuladas. E sim, o PT já tentou isso e continua tentando. Vou ler várias partes do texto, que, como já era esperado, usam um estudo de aliados partidários às universidades, os chamados especialistas do PT. Dentre esses vídeos, apresentados imediatamente aos usuários da plataforma, destaca-se a entrevista concedida pelo senhor presidente da República Jair Bolsonaro ao programa Pânico, da rede Jovem Pan, e o vídeo do jornalista Caio Coppola, em que se lê uma carta ao xerife, ministro Alexandre de Moraes, na qual tece graves acusações, como cometimento de atos de censura e de abuso de autoridade. A rede Jovem Pan, por sua vez, tem evidente tendência ideológica, sendo feroz crítica dos candidatos pela Coligação Brasil da Esperança e complacente com o senhor Jair Bolsonaro, que contava inclusive com a parceria da rede de comunicação para retransmitir suas lives semanais. Bom, se o papel do jornalismo não é divulgar o que o presidente está falando, eu não sei o que é jornalismo. Inclusive, o jornalista Uchoa tentou fazer isso, mas foi um desastre total. Com a recomendação de conteúdo claramente descomprometido com a imparcialidade jornalística, viola o memorando de entendimentos assinado junto a essa corte eleitoral, pois não cumpre com a parte de conceder acesso aos seus usuários a um contexto amplo de informações de fontes confiáveis. Tudo o que eles denunciaram, eles tentaram fazer, mas não vingou, seja nos podcasts ou na desastrosa conversa com o presidente com o Global Uchoa. No dia de ontem, o jornalista Alan dos Santos chamou Alexandre de Moraes de louco na frente da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Não achei ofensivo. Na verdade, considerando o contexto, acredito que tenha sido um eufemismo. O jornalista Alan dos Santos é bastante articulado
e pode vir a se tornar uma peça-chave no processo que pode desmantelar o sistema vigente no país. Essa importante reunião não foi apenas um momento para falar. Na verdade, houve muita tensão, pois havia o lado acusatório. Em um dos momentos de maior tensão, as autoridades brasileiras vincularam um vídeo legendado em inglês, com as falas golpistas de Alan dos Santos. De acordo com relatos, um dos representantes dos Estados Unidos então rebateu e disse que eram só palavras. Na Folha também foi informado: o envio de um ofício para o governo Lula foi seguido de uma reunião com autoridades americanas no segundo semestre do ano passado, marcada por momentos de tensão. Os Estados Unidos negou a extradição de Alan, pois eles sabem o que está acontecendo no país. A maior nação do mundo não é tola. Tensões futuras podem gerar sanções que colocariam o país em uma situação ruim entre os países democráticos. Porém, o governo Lula quer a cabeça de Alan como prêmio. Isto está claro. Todo governo autocrata quer um troféu para inflar a sua soberania passageira. Quando um governo prefere criar mais celas silenciosas do que fornecer cadeiras para o debate, sabemos de que lado ele está. Tudo está claro, mas preciso trazer um texto do deputado Marcel Van Hatten, que se expressou bem sobre esse novo quadro dantesco, que foi pintado não apenas por uma mão, mas por muitas. Qualquer possibilidade possível que Alexandre de Moraes tenha para rastrear pessoas e retirar do ar sites e aplicativos que supostamente atentem contra a democracia será usada pelo ditador Alexandre de Moraes. Usando a estrutura da Anatel, Moraes sobe mais um nível na escalada ditatorial que enfrentamos no Brasil. E tem o apoio do ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, para executar suas ações inconstitucionais. Não faz muito tempo que o desgoverno Lula usou a AGU para criar o gabinete do Cala a Boca, que tinha o objetivo de processar quem criticava as políticas públicas do PT. Agora, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse que o órgão estará irmanado 24 horas por dia ao novo gabinete da censura que o ministro Alexandre de Moraes inaugurou no TSE esta semana. Apresentarei um requerimento de informações para obter esclarecimentos formais da Anatel. Não medirei esforços para impedir esse tipo de abuso do judiciário e preservar a prerrogativa legislativa do Congresso Nacional. Recentemente, apresentei um projeto para revogar a competência do TSE, exatamente para evitar a expedição de instruções estapafúrdias. Bom, e os nihilistas devem estar comemorando. Afinal, para eles, é sempre agradável ver um personagem histórico tacar fogo naquilo que foi construído com tanto esforço e dedicação.